Bom, pessoal, então olha só. Dando continuidade ao estudo do texto dissertativo argumentativo, nós vamos relembrar hoje, tá, a estrutura do texto dissertativo argumentativo e os elementos que compõem esse texto. Para dar início, nós temos aqui Prática de Produção Textual 2, na página 83. Aí diz assim, ó: nos módulos anteriores, você estudou as características do texto dissertativo argumentativo e já sabe que argumentar é defender uma opinião, sair em defesa de um ponto de vista, ser contra algum assunto ou a favor dele. Em geral, o tema de um texto argumentativo é suficientemente polêmico, característica que se evidencia no interesse demonstrado pelo autor em expressar um ponto de vista, ou seja, a sua opinião, tá? Pense no seguinte tema: efeitos da implantação da lei seca no Brasil, que foi tema da redação do Enem na edição de 2013. Então, este foi o tema da redação do Enem 2013, não é? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E a partir desse tema, pessoal, você vai listar em forma de tópicos quais assuntos você exploraria nesse tema. Então, vocês vão escrever aí, ó, onde tem esses quadrinhos rosa, 6 tópicos, não precisa ser frases, mas 6 tópicos com 6 assuntos diferentes relacionados a essa temática, a questão da lei seca no Brasil, tá? Então, vocês vão pensar aí em 6 tópicos que têm relação, que você poderia escrever sobre esses tópicos dentro da sua redação. Aí você vai escrever cada tópico em um quadrinho desse, relacionado a esse tema, certo? Essa é a atividade de casa que vocês irão realizar, ok? Só a questão 1 da página 83, tá bom? Vamos para a página 84 agora. Texto dissertativo argumentativo. Todo mundo está acompanhando direitinho? Está com o livro? Ok. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa compreender o que é um texto dissertativo ou argumentativo, não é? Nós já estudamos desde o primeiro ano isso. Este ano já vimos relembrando, não é? Durante algumas aulas, mas vamos mais uma vez reforçar o nosso entendimento sobre o que é um texto dissertativo ou argumentativo. Então, diz o seguinte: se a intenção do texto argumentativo é expressar opinião sobre um fato ou uma situação, podemos dizer que a escolha do ponto de vista a ser defendido pelo autor corresponde a uma tese, tá? Estão conseguindo me ouvir, pessoal, direitinho? Ok, certinho. Então, depois de apresentado o posicionamento, são necessários bons argumentos para defender a sua tese, tá bom? Ou seja, além de você apresentar informações, você vai apresentar o quê? Argumentos para comprovar essas afirmações. Então, é esse o foco do texto argumentativo, que tem a possibilidade de, em certas situações, exceder o simples expressado em uma opinião. Isso porque a ideia defendida pelo autor pode influenciar os leitores e fazê-los mudar de postura quanto à polêmica discutida. Dessa forma, a argumentação relaciona-se ao convencimento
E mesmo que acabem por não concordar totalmente com o autor, os leitores do texto em questão devem identificar um bom embasamento nos argumentos apresentados e também coerência no raciocínio exposto. Como qualquer outro texto argumentativo, ele deve ter começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. No entretanto, há elementos específicos que devem aparecer em cada uma dessas partes. É o atrelamento desses elementos às respectivas partes que determina a estrutura do texto. Além disso, a argumentação conta com alguns recursos que potencializam seu efeito, oferecendo modos bastante eficazes de provocar no leitor aquela ideia de que o texto que ele está lendo tem fundamento, tem sentido, né? Levando o que a provar o raciocínio escolhido e aí convencer o leitor. Professor, e como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, pessoal, por meio de dados estatísticos que a gente cita na nossa redação, segundo o IBGE, tá? De acordo com a Unicamp, de acordo com qualquer outro órgão que seja responsável por realizar pesquisas no Brasil. Você também pode usar um argumento de autoridade, um médico, um psicólogo, tá? Um psiquiatra, um filósofo, um sociólogo, pessoas que são da área do tema sobre o qual você está escrevendo. Então, você faz isso também como forma de argumentar, de embasar a sua argumentação. Porque quando o leitor ele vê que você usou a fala de um especialista no assunto para dar mais credibilidade ao seu texto, ele já vai olhar para o seu texto com outros olhos. Vai ver, aqui tem fundamentação. Ele não está dizendo de qualquer forma, né? Tem um sentido, tem uma lógica aqui no que está sendo dito. Por quê? Fulano de tal, tal sociólogo, tal filósofo, tal médico, tal secretário da educação, tal secretário da saúde, tal ministro da cultura falou isso aqui. Então tem fundamento. Então a gente comprova a nossa argumentação por meio da apresentação desses dados, que podem ser dados estatísticos, podem ser citações dentro da nossa redação. Tá, pessoal? Vamos ver agora parte por parte do texto dissertativo argumentativo, começando pela introdução. Quem gostaria de ler as informações sobre a introdução do texto? Na página 85. Quem gostaria de ler? A introdução desempenha um papel de informar a posição assumida pelo autor do texto diante de algum assunto. É nela que se explicita a tese do texto argumentativo. A introdução do texto argumentativo investe apenas em uma brevíssima apresentação do tema, de modo que situe o leitor familiarizando com a questão que motivou a escrita. Para verificar essas considerações na prática, vamos analisar a introdução no texto que apresentamos anteriormente e Novaes Coelho. Neste limiar de século e de milênio, estamos assistindo um extenso período, séculos. Simultaneamente, estamos vivendo, conscientemente ou não, uma acelerada mutuação que está engendrando uma nova diferente da anterior e exigindo a formação de uma nova mente. Com a releitura dessa introdução, chega-se facilmente à ideia
sintetizada nesse parágrafo. Simplificando ou esquematizando a posição da autora, podemos propor a seguinte ordem: limiar de século e de milênio, fim de um período da cultura humana, acelerada mutuação, engendramento de uma nova cultura, exigência de uma nova mentalidade. Perceba que os elementos que compõem essa sequência organizam-se de modo coerente e progressivo, mas não fomos nós que estabelecemos essa ordem, apenas retomamos peças-chave da introdução na ordem em que a autora as apresentou. Depois de explicitada a tese que deve ser identificada e compreendida pelo leitor, é hora de apresentar os argumentos que vão sustentá-la e adensá-la de modo que demonstre a persistência de raciocínio introdutório, mas essa função cabe a outra parte do texto. Que é o desenvolvimento, que nós vamos ler daqui a pouco. Então, olha só, pessoal, a introdução, como nós já estudamos, na introdução nós apresentamos o quê? Um contexto, que esse contexto pode ser o quê? A citação de um filme, de uma obra da literatura, um livro. Você pode começar o seu texto dissertativo argumentativo, né? Citando o trecho de uma música que fala sobre o assunto. Você pode começar o seu texto citando, eu já falei, né? Um filme ou uma série, um livro, uma música. Então, existem várias formas de você começar o seu texto. Apresentando também um dado estatístico já na introdução, você pode começar, né? Então, existem várias formas de você introduzir. Então, depois que você contextualiza o tema, você vai apresentá-lo. Você não vai começar logo de cara com o tema. Primeiro você contextualiza, mostrando que você consegue juntar, você consegue unir, não é? A temática que está sendo discutida, o assunto que está sendo discutido, com outras áreas de conhecimento. E aí você pode citar uma obra cinematográfica, um filme, uma série. Você pode usar aí um livro da literatura que fala sobre o assunto, uma música, tá? Então você contextualiza, apresenta o tema e depois, ainda na introdução, vem as teses. O que são as teses? As teses, pessoal, são dois problemas relacionados a esse tema, a esse assunto, que você vai falar sobre ele nos parágrafos do desenvolvimento. Então, você já apresenta ao seu leitor o tema e dois problemas que têm relação com esse tema. Causas e consequências relacionados a essa problemática. E no desenvolvimento, você vai desenvolver, você vai argumentar sobre essa tese, tá? Vamos agora para o desenvolvimento. Quem gostaria de ler o desenvolvimento? Deixa eu ver aqui outra pessoa para participar. Stephanie. Não. Quem foi que falou? Foi eu. A internet deu uma caída. No caso, a tese, vamos relembrar. Peraí, para eu raciocinar. A tese, você vai, tipo, dar um comentário sobre aquilo que você apresentou sobre o tema. É isso? Isso. A tese geralmente são dois problemas relacionados ao tema, tá? Aí, sobre esses problemas, você vai falar nos parágrafos do desenvolvimento. Certo. Ok? Quem pode ler para mim o parágrafo do desenvolvimento? Aqui os parágrafos do desenvolvimento. Stephanie está sem microfone. Ana Clara Santos. Rebeca. Patrick. Vamos lá, gente, participar da aula. Eu? Muito bem, Patrick. Lê aí o desenvolvimento.
Os argumentos são aprofundados no desenvolvimento do texto argumentativo. É nessa parte que a tese é expandida e defendida de fato. Há diferentes modos de argumentar, firmando uma posição sobre o assunto em pauta. Variam também os argumentos selecionados para a defesa da tese. Afinal, toda construção textual, sobretudo quando está em jogo o expressar de uma opinião, envolve ideologia, isto é, um conjunto de conceitos culturais próprios de determinado grupo ou época e, portanto, vinculado ao contexto histórico-social. Apesar disso, alguns autores preferem fazer uma argumentação objetiva, com verbos na terceira pessoa, como pressupõe-se que observa-se. Claro que isso é apenas um subterfúgio para diminuir a carga de opinião, mas diminuir não sinônimo de anular. A opção pelo texto argumentativo objetivo apenas equilibrar o seu tom. Ok, Patrick, dê uma pausa aí, por favor. Então, olha só. No texto dissertativo argumentativo, nós sabemos que o texto ele é escrito em terceira pessoa, tá? Então, você não pode escrever em primeira pessoa. Exemplo, não é? Nós devemos nos unir para lutar por nossos direitos. Você não pode escrever em primeira pessoa, nem do singular, o eu, nem do plural, o nós. Tá, gente? Então, isso é algo que vocês já sabem, mas que eu ainda encontro muito nas redações. Alunos escrevendo em primeira pessoa. Então, os verbos sempre devem estar em terceira, como aqui diz, não é? Pressupõe-se, observa-se, nota-se. Então, sempre o verbo mais um pronome oblíquo, se, tá? E não em primeira pessoa, ok? Isso aqui já ficou claro, não é isso? Continue, Patrick. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, observe a parte indicada no texto. A autora enfatiza a multiplicidade das mudanças que estão ocorrendo, assim como acentua o fato de tais novidades serem percebidas com dificuldade pelas pessoas, já que se diferem muito do antigo modelo de sociedade. Já no segundo parágrafo de desenvolvimento, é destacada a mutação, relacionando-a a problemas hoje usuais, fragmentação e desorientamento. Em seguida, novamente, é mencionado que a consequência de transformação em curso é o embate cultural entre a forma antiga e a nova. Por fim, a revelação tecnológica cibernética é apontada como a responsável por tantas mudanças. No último parágrafo, que compõe o desenvolvimento do texto em questão, a revolução tecnológica cibernética relaciona-se ao saberespaço, possibilitando maior importância à leitura e à literatura que auxiliam o desenvolvimento da expressão individual ou de linguagem, sem a qual não há nenhuma relação profunda entre o eu e os outros que os rodeiam. Com base nessas breves colocações sobre o desenvolvimento do texto, foi possível perceber o encadeamento lógico entre os parágrafos, a progressão dos fatos e, no final, apesar de a revolução tecnológica trazer benefícios à sociedade, fica claro que ela precisa ser neutralizada em alguns momentos. Daí a importância da literatura hoje. Muito bem. Então, se vocês observarem, pessoal, esse texto da página 84, esse texto que está todo destacado aqui, ó, estão vendo? Ele tem partes em que a autora escreve em primeira pessoa, não é? Ela começa dizendo assim, ó: sentimos-nos perdidos diante dessa avalanche de mudanças em todos os níveis da sociedade. O terceiro parágrafo ela começa também em primeira pessoa. Estamos, ou seja, nós estamos
hoje vivendo em pleno ponto de mutação. E ela termina o texto dizendo, concluímos. Isso aqui não é um texto dissertativo ou argumentativo como requisito para o Enem, tá? É importante deixar isso claro. Isso aqui não é uma redação para o Enem. O Enem, ele exige apenas a modalidade dissertativa argumentativa, com algumas outras exigências. E uma dessas outras exigências é que o aluno, o candidato, ele seja impessoal. Ou seja, ele escreva em terceira pessoa. Esse modelo de texto aqui não é texto de redação para o Enem, ok? É importante deixar claro para você não confundir. Ah, professor, mas no livro tinha um exemplo de um texto dissertativo argumentativo em que a autora escreveu em primeira pessoa. Tá, ela pode escrever em primeira pessoa, desde que não seja para a redação do Enem, ok? Ficou claro? Então, na parte do desenvolvimento, nós vamos o quê? Desenvolver a nossa argumentação sobre aquilo que a gente apresentou nas teses, ou seja, aquelas problemáticas que a gente apresentou na introdução, nós vamos desenvolver nos parágrafos do desenvolvimento. Geralmente, eu aconselho os alunos a escreverem 2 parágrafos apenas para o desenvolvimento. Um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Então, o seu texto vai ter aí, em média, 4 parágrafos. Lembrando que a introdução e a... Professor, Oi. Um parágrafo para a introdução, beleza. Um parágrafo para a introdução, mas um parágrafo com quantas linhas para a introdução? No máximo, 6 linhas. E para desenvolvimento, para... Para os desenvolvimentos, geralmente é uma média de 7 ou 8 linhas. Para os desenvolvimentos, que são os maiores parágrafos. Para a conclusão... 7 para cada parágrafo? Para cada parágrafo. Isso. Para a conclusão, a média de 5 linhas. A introdução e a conclusão são os menores parágrafos. Os maiores são os parágrafos de desenvolvimento, ok? E na conclusão, pessoal, vamos lá, página 86. A conclusão, ela resume. A conclusão, ela sintetiza o que foi dito durante o texto. E se falando da redação do Enem, a gente sabe que nós temos que apresentar uma proposta de intervenção, que é uma possível solução ou soluções, porque pode ser mais de uma, para a problemática discutida, não é verdade? Sempre respondendo aquelas 4 perguntinhas. O que vai ser feito, ou seja, a ação, quem vai fazer, ou seja, o agente, como vai ser feito, o meio, o modo, e o para quê, que é a finalidade, né? Então, dentro da temática, do assunto que você discorreu ao longo do texto, você encerra o seu texto apresentando uma solução para essa problemática. Quem pode ler para mim aqui a conclusão? Na página 86. Quem pode ler? Vamos lá, gente. Patrick, pode continuar a ler, Patrick, para a gente a conclusão? Posso. Leia aí, por favor. A conclusão. A conclusão sintetiza o texto retomando, na maioria das vezes, o argumento principal citado no desenvolvimento. Isto é feito para sustentar a tese, que também é retomada nessa parte. Embora a autora tenha iniciado sua conclusão de modo explícito, usando o verbo concluir, concluímos estas reflexões, ressalta-se que o final de um texto não precisa necessariamente iniciar dessa forma, com exceção da síntese, que deve ser feita na conclusão. Não há regras rígidas de como iniciar essa parte. Ok, só uma pausa, Patrick. Então, ó, ela iniciou a conclusão usando o verbo concluímos. Isso jamais vocês podem fazer na redação do Enem, tá?
É o que, Concluímos? professor? Não. Repete de novo. Peraí, professor, repete de novo. A pessoa não pode fazer o que na redação do Enem jamais? Escrever em primeira pessoa, porque ela colocou aqui Ah, sei que... concluímos. Concluímos, tá? Então, você nem precisa dizer que o seu texto está sendo concluído. O professor poderia colocar assim, conclui-se? Poderia. Mas quem vai ler o seu texto já vai entender que o último parágrafo é a conclusão. Então, você conclui o seu texto usando conectivos conclusivos, tá? Portanto, assim sendo, desse modo, com isso, medidas devem ser tomadas para solucionar o problema. Cabe, portanto, ao Ministério da Educação criar projetos voltados para o incentivo à leitura. Então, você não precisa necessariamente usar um conectivo que vai indicar que o seu texto está concluindo, como, por exemplo, conclui-se. Isso é muito clichê, isso é desnecessário, tá? Então, você joga lá um portanto, um assim sendo, desse modo, com isso. Alguns conectivos que nós já estudamos. Lembra do bingo dos conectivos? Que nós estudamos, vocês têm aquele material que eu mandei para vocês. Conectivos conclusivos. Então, a gente usa um daqueles e já apresenta aí a nossa proposta de intervenção. Ok? Essa proposta de intervenção, ela precisa responder essas 4 perguntas, porque senão ela vai ficar incompleta. Então, ela precisa dizer quem vai fazer, qual é o agente, se é o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, são as escolas, o governo federal, o governo municipal, a mídia, tá? A ação, o que é que vai ser feito, como isso vai ser feito e qual é a finalidade. É diminuir o índice de analfabetismo no Brasil, por exemplo, se for um tema voltado para a leitura. Tá, pessoal? Então, basicamente, essa é a estrutura, né, que nós já conhecemos. Introdução, desenvolvimento e conclusão, onde cada parte do texto vai exigir de você aí uma especificidade. A introdução, você apresenta o tema contextualizado, as teses. No desenvolvimento, você vai apresentar a argumentação. Na conclusão, uma proposta de intervenção. Ok? Alguma dúvida? Algum questionamento? Isso é algo que nós vamos treinar sempre. Peraí, professor, peraí. Daqui para o fim do ano. Repete o que o senhor falou agora mesmo, há 56 segundos. Só o que o senhor falou há 56 segundos. Repita aí de novo. Só um pouquinho, vai, repita. Só para dar nota. Na introdução, a gente contextualiza o tema, tá? Apresentando um filme, uma série, um livro, uma música que tem relação com o tema. Depois que a gente contextualiza, a gente vai o quê? Apresentar o tema. Depois que apresenta o tema, as teses, que são problemas relacionados a esse tema, a esse assunto. Isso é a introdução. No desenvolvimento, nós vamos apresentar o quê? Argumentação e embasamento. Quais são esses embasamentos? São argumentos de autoridade sobre o assunto, são dados estatísticos para comprovar que aquilo que você está dizendo tem fundamento. E na conclusão, a gente apresenta o quê? A proposta de intervenção, que é uma possível solução para o problema. Ok? Certinho? Ficou entendido? Ok, professor, tá entendido. É porque eu sou insegura demais. Aí eu tenho que estar anotando tudo por tantinho. Mas tá Mas certo. é importante fazer essas anotações. E assistir aula remota é isso, né? É você ouvir o professor e estar sempre com o caderninho ali, ó, com o lápis, anotando as principais informações que o professor está repassando. Tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula. Alguém tem mais alguma dúvida? Lembre de realizar a atividade de casa, tá? Que é
enumerar tópicos relacionados à temática da redação do Enem 2013, que foi efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Quais assuntos você poderia abordar dentro dessa temática? Então, você vai escrever, ó, cada assunto aqui, ó, em um quadrinho desse, em forma de tópicos. Ok? Essa é a atividade de casa. Certinho, Qual é pessoal? a página mesmo, professor? Página 83. 83, certo. Isso. Muito obrigada. Ok? Gente, um abraço carinhoso e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau. Ah.